Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos ampare, nos inspire, para que nós possamos tratar do Evangelho na noite de hoje. E aí, meus irmãos, o nosso tema hoje é o dom de curar. E aí nós temos que pensar, né? Vamos remontar ao tempo de Jesus, quando certa feita ele estava saindo da cidade de Jericó. E existia um cego sentado à beira do caminho. E o cego, ouvindo todo aquele alvoroço, que Jesus vinha por ali, e a multidão sempre acompanhando Jesus, começa a gritar: mestre, mestre, rabi, rabi. E a multidão tenta abafar os gritos dos cegos, fazer com que ele se cale, né, para que não atrapalhasse o caminho de Jesus e que Jesus pudesse seguir. Mas Jesus ouve, e Jesus volta. E ele faz então a pergunta àquele cego sentado à beira do caminho: que queres que eu faça? E ele responde: que eu veja. Jesus então toca os olhos do cego e lhe restitui a visão. E ele diz: a tua fé. E aí, meus irmãos, a gente tem que pensar. Todas as vezes que nós adentramos as portas dessa casa de oração, Jesus nos faz essa pergunta: que queres que eu faça? E de fato, o que nós esperamos de Jesus? Quantas vezes nós vimos para cá em busca da cura? Às vezes da cura do corpo, às vezes da cura da alma, da cura para nós, da cura para os outros. E aí a gente precisa refletir um pouquinho sobre esse dom de curar. Um dom, meus irmãos, que é anterior a Jesus. Que desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano está na Terra, nós vamos ver pessoas em busca de um conforto físico, da cura, da saúde, do equilíbrio material. E vamos ver outras pessoas agindo como intermediárias de Deus, na tentativa de acalmar a doença, de aliviar o sofrimento, de promover a medicação adequada, de curar. Se a gente vai na Índia antiga, no Egito antigo, em todos esses povos, nós vamos achar sempre fricções magnéticas, passes, toques reais, muda o nome, muda o jeito de falar, mas é sempre a ação de um intermediário que serve de instrumento para a divindade, todos aqueles que trabalham em nome da divindade, na transmissão dos recursos curativos. E aí a gente tem que pensar, se Deus permite que filhos seus hajam em seu nome, a fim de acudir outras pessoas, desde que o mundo é mundo, o que de fato depende para que a gente receba a cura? Nós podemos buscar essa resposta na fala de Jesus para o cego. Jesus não falou para ele: eu te curei. Jesus falou: a tua fé. E aí a gente vai ver que Jesus coloca uma responsabilidade no paciente, que é preciso que nós busquemos nos movimentar, que busquemos agir com as forças internas da alma, a fim de receber o benefício que a todo tempo Deus está disposto a nos oferecer. Meus irmãos, é o capítulo 26 do Evangelho. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Itens 1 e 4, dom de curar, preces pagas. Kardec sempre organiza o Evangelho trazendo uma fala de Jesus e comentários que ele esclarece sobre essa fala de Jesus, e ao final dos capítulos ele anexa algumas mensagens que os espíritos ditaram sobre esse assunto. E a fala de Jesus aqui é a seguinte: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Meus irmãos, se a cura, se esse trabalho que nós podemos chamar mediúnico, hoje a gente usa esse nome, já acontece desde que o mundo é mundo, nós precisamos entender que Jesus modifica todo esse processo da cura, porque ele apresenta ao mundo o amor. Um amor que vai fazer com que essa cura tenha um outro caráter, um caráter de fraternidade,
um caráter de fazer por amor, de não esperar nada em troca. Jesus, meus irmãos, é o médico dos médicos. É Ele que, acima de qualquer entidade que a gente possa chamar o nome, que atua a nosso benefício. É Ele que permite que os seus mensageiros, que os seus trabalhadores, médicos e enfermeiros do plano espiritual já estejam, como estão nesse momento, atendendo a cada um de nós nesse salão. A gente vem muitas vezes a essa casa em busca de cura. Vai passar por tratamentos, no mínimo pelo passe, a gente passa. E nós recebemos, desde o momento que a gente adentra essa casa, nós estamos recebendo uma limpeza fluídica, nós estamos sendo medicados, as nossas companhias espirituais estão sendo assistidas por trabalhadores do Cristo, por pessoas que fazem isso por amor, sem esperar recompensa. E mais do que isso, sem esperar qualquer paga. Porque elas já entenderam, esses espíritos, que a gente fazendo por amor, naturalmente as leis divinas nos devolvem na medida das nossas ações. Meus irmãos, Jesus conhecia todos os desequilíbrios do ser humano, todos os pormenores da natureza, e como grande conhecedor que era, ele operou grandes curas enquanto foi. Mas é preciso que a gente entenda que Jesus elege ali um colégio de seguidores dos apóstolos. E é para eles que ele fala naquele momento: curai os doentes, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Mas aí a gente pode achar que essa fala ficou perdida na história. Que se não era eu lá naquela época e naquele momento ouvindo Jesus, eu não tenho nada com isso. Mas é preciso que a gente entenda que o Evangelho é carta viva do Cristo para cada um de nós. Jesus, quando dá essas ordens, quando estabelece esse comando, ele está falando à nossa mente e ao nosso coração. E aí a gente pode pensar: curar? Eu? Que poder é esse que eu tenho de cura? Expulsar demônios, né? Hoje a gente chama de espírito obsessor, atualizou o nome, né? A gente fala do espírito obsessor. Meus irmãos, será que não é para nós esse recado? Será que a gente de fato não pode fazer alguma coisa? Normalmente nós vamos pensar assim: mas eu não sou médium curador. E aí nós precisamos voltar um pouquinho na história. Por muito tempo, muitas pessoas apresentaram mediunidades ostensivas, muito claras, muito evidentes para todo mundo, que faziam curas espetaculares, espetaculares no sentido de espetáculo mesmo, né? Para chamar a atenção. Vamos lembrar tem filme dele na Netflix, né? José Arigó. Os irmãos que não assistiram, vale a pena assistir o filme que está lá na Netflix. Um médium de cura extraordinário. Fazia cirurgia de corte, de tirar órgão para fora, de tirar coisa, sem anestesia, sem asepsia. Esse é um exemplo. Quantos outros existiram ao longo da história? Aí a gente pensa: mas o dom de curar é só do Arigó. O dom de curar é só de outros médiuns que a gente conhece ou ouviu dizer por aí. Meus irmãos, num determinado momento, Jesus, como governador da terra e cuidador de todo o nosso progresso espiritual, ele permitiu e permite que existam esses médiuns mais de efeito físico, mais ostensivos mesmo, para que a gente fique impressionado, para que se chame a atenção das pessoas, para que nós percebamos que não existe só o mundo material, mas que existe o mundo espiritual, para que nós entendamos as relações do mundo físico com o mundo espiritual. Da mesma forma, meus irmãos, que a doutrina espírita nasceu de manifestações físicas. Num determinado momento foi necessário que as mesas se levantassem, dançassem na sala, girassem, fizessem estalos, barulhos, se comunicassem por meio de pancadas, para as pessoas daquele momento entenderem a existência, a presença e a ação dos espíritos.
Da mesma forma que isso foi lá em 1840, 1850, hoje a gente já fala da doutrina espírita com mais naturalidade. Para nós é claro, é evidente que existem os espíritos. Para nós é claro a relação do mundo espiritual com o mundo material. Os ensinamentos para nós hoje são mais importantes. Da mesma forma, foi com os médiuns curadores. Jesus fez curas, que naquele momento foram chamadas de milagres, porque aos olhos das pessoas era totalmente fora do natural, era algo totalmente impossível. Mas que depois a gente vem descobrir que Jesus não revogou nenhuma lei da natureza. Jesus fez aquilo porque era possível. Voltando então a nós, meus irmãos. Nós não somos, de repente, esse médium ostensivo. Nós não temos essa mediunidade curadora tão gritante. Mas será que nós não podemos levar algum tipo de cura para alguém? Será que não existem pessoas aí que estão mortas na vida? De tristeza, de depressão, nos seus problemas? E que se a gente chega a essa pessoa e leva esperança para a vida dela, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, de alguma forma, nós não estamos ressuscitando uma pessoa que estava morta em vida? De repente, nós temos um familiar, um amigo, um conhecido que está doente. Talvez está até sendo atendido já pelos médicos da Terra. E os médicos da Terra são importantes. A ciência também é de Deus. A gente busca a cura no centro, mas tem que buscar no hospital também, né? Quando a gente pensa nesse irmão nosso que está doente, nós podemos cooperar com a cura. Porque, de repente, a pessoa tem o médico, tem o remédio, tem o tratamento, tem a cirurgia, mas está faltando o amor. E o que cura de verdade, meus irmãos, não é só o remédio, a cirurgia. O que cura é o amor. O que cura é a presença. E quem de nós não pode oferecer amor para as pessoas no nosso caminho? É o amor que vai tocar as fibras íntimas do coração dessas pessoas e fazer com que elas se transformem por dentro num processo de verdadeira cura. Jesus está falando conosco, meus irmãos. E nós temos que entender, nenhum ato de Jesus foi à toa. É por isso que os discípulos de Jesus, em seu nome, passaram a impor as mãos, do mesmo jeito que a gente faz no passe até hoje, e a operar essas curas. Pedro tem uma fala muito interessante, quando ele é forçado a, de alguma forma, operar uma cura. E ele, na humildade daquele momento, entendendo a sua pequenez, ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Quantas vezes, meus irmãos, nós podemos chegar na pessoa com o nosso carinho, com o nosso amor e colocar essa pessoa de pé, no sentido espiritual e no sentido moral? Isso é trabalho para nós, meus irmãos, no nosso cotidiano. Nós não podemos muito, mas o pouco que nos cabe nós podemos realizar. E isso é lá na nossa casa, isso é no nosso serviço, isso é na rua, no trânsito, na fila do pão, do banco, da loteria. Em todos os lugares nós podemos agir em nome do Cristo. Porque às vezes a gente acha que Jesus está esperando de nós uma coisa muito miraculosa. Mas nós precisamos entender, e o Núzio falou isso aqui na prece inicial, ele chamou essa casa de hospital de almas. E é isso que a gente tem que entender. Embora Jesus tivesse curado vários corpos, ele deixou claro em todos os momentos que ele não veio à terra para curar corpos, mas sim as almas. Quando a gente entende que essa casa também não está aqui para curar corpo físico, mas que está para curar nós, espíritos eternos, ainda imperfeitos, aprendizes do amor, a coisa muda de figura. O Evangelho, meus irmãos, é lição divina para a humanidade.
para a humanidade se curar do quê? Das suas imperfeições morais. Quem fala isso para nós é o Eliseu Ribonati. E olha como ele coloca isso, meus irmãos, de forma bonita. Curai os enfermos, isto é, ensinai os homens a evitarem o mal, para que não sofram suas dolorosas consequências. Meus irmãos, todas as nossas dores, todas, têm origem no espírito. Aquilo que nos dói na carne hoje começou na nossa mente, começou no nosso coração. Se a gente se cura por dentro com a evangelioterapia, nós começamos a empreender em nós a cura verdadeira. A gente vem à casa espírita, recebe o passe, recebe o tratamento, passa pela cirurgia, toma água fluidificada, mas isso tudo é uma ação de fora para dentro. A verdadeira cura é aquela que acontece de dentro para fora, quando a criatura se transforma. Não adianta, meus irmãos, a gente vir aqui receber o benefício da espiritualidade e sair essa porta fora e continuar o mesmo, sem educação, malvado, fazendo coisa ruim para os outros, não perdoando, porque isso é o que nos adoece. Aí é que está a razão do nosso mal. Se a gente entende, então, a lição do Evangelho e ensina para o outro, e meus irmãos, ensinar para o outro não é só com a boca, não. É com os exemplos. A gente vai estar curando enfermos. Olha o outro ensinamento. Ressuscitai os mortos. O que seria ressuscitar esses mortos? Ensinar que a morte não existe e que do outro lado do túmulo o espírito continua com a sua vida eterna. Meus irmãos, o quanto é reconfortante para nós saber que aquelas pessoas que a gente ama não estão extintas para sempre, que continuam vivas numa outra dimensão da existência e que mais cedo ou mais tarde nós nos reencontraremos com elas. Trazer isso para a mente das pessoas é ressuscitar esses mortos, é trazer esperança, é apontar que nós não somos só um pedaço de carne, mas que nós somos o Espírito eterno, criado por Deus, simples e ignorante, que hoje está vestindo a carne, que é uma carteira na sala de aula da vida, mas que mais cedo ou mais tarde nós vamos deixar por aqui. E vamos seguir vivendo. E o que a gente leva daqui, meus irmãos? O sapato, a roupa, o carro, a casa, as panelas, enxadas, ferramentas, fica tudo aí para o pessoal brigar depois. A única coisa que a gente leva é aquilo que a gente aprendeu, a moral que a gente desenvolveu e o bem que a gente fez. O bem que a gente faz para os outros é a moeda que nos abre caminhos no plano espiritual e que nos prepara uma nova existência em condições melhores. Fazer com que o outro enxergue isso é ressuscitar os mortos. Limpai os leprosos. Limpar os leprosos é ensinar os pecadores a se regenerarem. É esclarecer os ignorantes quanto às coisas divinas. Meus irmãos, quem de nós não tem vício? Quem de nós não tem imperfeição? De repente eu penso assim, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, mas eu sou fofoqueiro, eu falo mal dos outros, eu sinto inveja, eu guardo mágoa. Isso tudo é vício, isso tudo é defeito. Meus irmãos, isso tudo é lepra da alma que a gente precisa curar. Um trabalho que cada um tem que fazer, que a gente tem que fazer na gente, que cada um tem que fazer em si. Mas que o exemplo, a conversa, o diálogo, o conhecimento cristão ajuda a gente nesse processo. Expelir os demônios, essa aqui é boa, meus irmãos. Ou seja, encaminhai os espíritos obsessores, concitando-os ao perdão e à prática do bem. Quantas vezes a gente procura a casa espírita para ficar livre do obsessor? Não é? A gente não gosta de obsessor. Obsessor atrapalha a vida da gente. Obsessor é malvado. Meus irmãos, será que é mesmo?
Esse espírito que nos obsedia hoje, está ligado a gente à toa? Ele está vindo cobrar uma coisa do nada? Ele está nos perturbando só porque ele é malvado mesmo? Ou nós temos uma relação anterior com o obsessor? Ou nós já convivemos em outras vidas? Nessa relação, meus irmãos, entre obsediado e obsessor, que a gente aqui na Terra faz a carinha de coitado, faz a carinha de vítima, muitas vezes foi a gente que deu o primeiro tapa. O obsessor está vindo só cobrar aquilo que a gente fez. E é preciso que a gente entenda, o obsessor é tão filho de Deus quanto a gente. Deus ama o obsessor do mesmo jeito que ama a gente. E é preciso entender que na criação divina, Deus não extermina o mal. Deus transforma, Deus modifica. Eu posso até ir à casa espírita e conseguir lá que afastem o meu obsessor. Mas se eu volto para a minha vida cotidiana, com os mesmos hábitos, não mudo nada na minha moral, o que vai acontecer? Esse obsessor vai grudar em mim de novo, porque ele vai ver que não teve mudança nenhuma, a gente continua com afinidade, a gente é farinha do mesmo saco. Então, para que o nosso obsessor dê licença, é preciso que ele entenda que a gente mudou, é preciso que a gente transforme por dentro, é preciso que a força do nosso exemplo de mudança toque o coração dele, para que ele queira mudar também. E aí a gente pode voltar lá na Bíblia e falar assim, mas Jesus expulsava os demônios. Meus irmãos, ao tempo de Jesus, era a palavra que tinha para falar, era o que o povo ia entender. Hoje nós já temos uma compreensão melhor. Divaldo Franco, num livro chamado Alvorecer de uma Nova Era, explica para nós o seguinte, quando Jesus afastava o espírito obsessor, que ficou registrado como expulsava os demônios, existia uma equipe espiritual trabalhando ali com Jesus, que era responsável por conversar com aquele espírito, por encaminhá-lo a postos de socorro e a postos de educação. E é isso que os trabalhos mediúnicos fazem na casa. Trabalho mediúnico não é para ficar só recebendo mensagem de espírito superior, não. É para que os espíritos sofredores se manifestem pela psicofonia do médium e ali conversem mostrando seus sofrimentos e possam bater um papo com o médium doutrinador ali, com o médium esclarecedor. É para que o ensinamento, para a experiência dele, sirva de exemplo para os médiuns que trabalham naquela ocasião. Tudo na vida é solidário. Aquele que está um pouquinho melhor, meus irmãos, tem que ajudar quem está atrás na fila. Às vezes a gente acha que a gente está ruim demais, mas é só olhar para trás. Nós vamos achar pessoas em piores condições do que as nossas, pelas quais a gente pode fazer alguma coisa. E aí o Eliseu Rigonati segue. E nunca aceiteis a paga pelo bem que espalhastes, uma vez que o Pai, que está nos céus, não põe preço na sua misericórdia. A gente volta na fala de Jesus. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Meus irmãos, Deus permite a cada dia que o sol nasça para todos nós, bons ou maus, justos ou injustos, o sol está aí para todo mundo. O ar, a água, a natureza, os recursos. Deus tem uma paciência gigantesca conosco. E isso é exemplo para que nós também façamos o mesmo. Deus não nos cobra os benefícios que nos dá, a gente também não pode cobrar. Se essa prática de cura é realizada por um médium, médium é intermediário. Mediunidade não é privilégio. Mediunidade não é vantagem. Mediunidade é compromisso. Um compromisso que a gente assume na espiritualidade de trabalhar no bem, de servir no bem. Muitas vezes para resgatar erros do passado. E a gente não pode cobrar. Isso tem que ser claro para todos nós. Muitas vezes, meus irmãos, esse alívio que acontece, as curas físicas que acontecem, elas existem para ajudar na propagação da fé.
Só que nós não podemos parar só na busca da cura para o corpo físico. É preciso que a gente entenda que precisa curar o coração. Precisa curar é o jeito de olhar para o mundo. Precisa curar é a nossa moral. Porque a partir desse momento a coisa vai transformando. É preciso entender, meus irmãos, que Jesus diz isso para nós, porque não dá para transferir para o outro a responsabilidade de fazer aquilo que nos cabe. Quando a gente fala de preces pagas, é como se a gente fosse pagar alguém para curar a gente, pagar alguém para rezar para nós, pagar alguém para resolver o nosso problema. Esse problema sendo a nossa conversa com Deus. Gente, quem é Deus, né? Aliás, o que é Deus? Senão o nosso Pai, o nosso Criador, que nos conhece intimamente. Como que tem que ser a nossa relação com Deus? Senão uma relação de intimidade muito mais forte do que a gente tem com o nosso amigo. Se eu então acredito que eu posso pagar alguém para rezar para mim, eu estou terceirizando essa relação de intimidade que eu tenho com Deus. Quem melhor do que eu poderia conversar com meu pai e pedir os benefícios e buscar a cura? Quando a gente paga alguém para fazer, a gente acredita que está aqui com Deus. Será que pode fazer isso? Aí, de repente, aquele que eu paguei, ele abre uma empresa e ele paga o outro. A gente vai profissionalizando a oração, profissionalizando o dom de cura. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque a gente não pode vender aquilo que é sagrado, que nem é nosso. Jesus, o espírito mais puro que pisou na terra, é filho de Deus, representante maior de Deus na terra. Mas Jesus reflete o quê? A bondade e o amor de Deus. Os espíritos superiores que a gente conhece, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Dr. Fritz, Manuel Martins, refletem o amor e a bondade de quem? De Jesus, porque é a referência que conhece. Se a gente for fazer qualquer coisa boa, nós também estamos refletindo isso. E o que a gente quer dizer? Que nada temos de nosso. Até o bem que a gente faz, a gente está fazendo porque aprendeu com alguém, porque recebeu de alguém. Nós não temos o direito de cobrar por isso. O bem tem que ser feito unicamente por amor. E aí é o que faz esse bem ser sagrado. É o amor que sacraliza. E aí nós vamos voltar naquela outra fala, né? Que o amor cobre a multidão dos pecados. Todos nós somos imperfeitos. Nenhum de nós na Terra é santo. Se a gente fosse santo, a gente não estava aqui, né? Às vezes a gente entra na câmara de passe e fica escolhendo o médium que vai tomar passe, porque a gente não gosta do outro médium. Gente, bobeira, infantilidade. Cada um ali dentro é um instrumento. Instrumento do bem, instrumento do amor. Esse instrumento tem defeito? É claro que tem. Todo médium tem defeito. Senão não estava na Terra. Mas o que acontece? Quando o médium se dispõe a erguer a mão sobre a cabeça, quando um médium curador vai fazer o tratamento que tem que ser feito, ele está isolando em si os seus defeitos que ele tem como agente. E está agindo em nome de Jesus. Vamos lembrar de Pedro. Não tenho ouro nem prata. A gente podia falar, não sou santo, sou defeituoso. Mas eu tenho amor e fé em Jesus. E o que eu tenho, nesse momento eu te dou. Isso é ser médium. É permitir que a espiritualidade superior haja por nós a benefício daquele que precisa. E nós temos que entender, na Terra nós somos todos doentes. Doentes ajudando doentes. Ninguém aqui é bonzão. O único médico é Jesus. Todos os outros abaixo estão trabalhando a serviço de Jesus. É a Ele que nós devemos agradecer. É nele que nós devemos confiar na tarefa que nos cabe. Meus irmãos, existia uma mulher no tempo de Jesus que sangrava há 12 anos, ininterruptamente. Já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e com as terapias e os tratamentos da época, e nada resolvia. Essa mulher então ouve falar de Jesus. Jesus sempre cercado de muita gente. E ela vê então Jesus numa ocasião,
cercado de uma multidão de pessoas, e ela pensa consigo mesma: se eu conseguir tocar pelo menos a orla do manto de Jesus, eu serei curada. Ela então deita no chão, se arrasta por entre as pernas das pessoas e toca o manto de Jesus. Naquele momento, Jesus para e fala: alguém me tocou. E os apóstolos riem, né? Jesus, tem um monte de gente tocando, tem uma multidão toda em torno do Senhor. Jesus esclarece: alguém me tocou de maneira especial, porque de mim saiu uma virtude. E aí ela então, com muita vergonha, se apresenta e fala: fui eu, Senhor. E aí ele fala: a tua fé te curou. Meus irmãos, todos nós somos essa hemorroísa da alma. De repente a gente não tem a hemorragia no corpo físico, mas a gente tem a hemorragia no coração. Todos nós, se tivermos fé, pela nossa prece, podemos tocar Jesus e aspirar a cura que nós tanto precisamos. Que Jesus nos abençoe.